Quando o Banco Central reduziu a taxa básica de juros, a Selic, a 8,25% ao ano, a regra para calcular o rendimento da poupança também mudou. Em 2012, ficou decidido o seguinte: quando os juros estivessem acima de 8,5%, o rendimento da poupança seria de 0,5% ao mês mais a taxa referencial, o que daria uma rentabilidade anual de 6,17% mais a TR. Mas quando os juros estivessem abaixo desses 8,5%, o rendimento seria 70% da Selic mais a taxa, o que no cenário atual, com Selic a 8,25%, dá uma rentabilidade de 5,77% mais a TR. Mas embora essa mudança faça muito investidor pensar que a poupança vai virar um mau negócio, é bom ficar atento. Afinal, uma queda na taxa de juros mexe com muitos dos investimentos em renda fixa, já que eles também são atrelados à Selic. Alguns, inclusive, podem ficar com rendimento mais baixo do que o da poupança. É o caso, por exemplo, de alguns fundos de investimentos mais conservadores, com rentabilidade pós-fixada, que vai acompanhando a variação dos CDIs. Neles, além de o investidor pagar uma taxa de administração para aplicar o dinheiro, ele também paga o imposto de renda sobre aquele valor. Em geral, os fundos de renda fixa têm um rendimento bruto igual ao da Selic. O que vai dar diferença entre eles é a taxa de administração. Procure os de menor taxa. Nos fundos DI, a situação é igual, tem que procurar menor taxa. A alíquota de imposto de renda é decrescente com o tempo. Se você deixa o seu dinheiro 3 meses, 4 meses, até 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. De 6 meses a 12 meses, 20%, de 12 a 24, 17,5%. Quando passa de 24 meses, você paga só 15%. E só com esta taxa, com esta alíquota, é que os fundos ficam melhores do que a poupança. O professor fez uma simulação com prazos de aplicação de 6, 12 e 24 meses. Com o rendimento da poupança em 70% da Selic, mais uma TR de 0,20%, estimativa feita por ele, em comparação a fundos de investimento com taxa de administração de 1%, a conclusão é que os fundos só têm rendimento maior do que a poupança se o investidor deixar o dinheiro lá por 24 meses. Antes disso, a poupança é mais rentável. Outro fator que também favorece a poupança nesse cenário econômico é a inflação baixa. Dados do IBGE mostraram que os preços subiram 0,19% em agosto e 1,62% no acumulado do ano. Isso significa que os preços estão crescendo em um ritmo mais lento e, assim, o rendimento da poupança cobre esse aumento de preços. Com a inflação próxima ao patamar de 4%, a rentabilidade da poupança é um pouquinho acima, mas existem alternativas melhores, né? Como, por exemplo, o próprio Tesouro Direto, o título do Tesouro Selic, é bem seguro, ele é pós-fixado, e é também fundos de investimento com uma taxa de administração mais baixa, próximo a 1% ou, se possível, menor do que 1% ao ano. Já nessa simulação feita pela fintech Magnetis, com TR a 0%, a poupança ganha dos fundos de investimento com taxa de administração de 1% e 2% e dos CDBs que rendem 90% do CDI, em um prazo de 6 meses. Em um ano, ela ainda ganha dos fundos, mas perde do CDB. No entanto, se comparada aos fundos de investimento com taxa de administração a 0,5% ou ao Tesouro Direto, a poupança perde em todos os prazos. Nesse cenário de queda de juros, os analistas divergem sobre qual a melhor maneira das pessoas aplicarem o seu dinheiro. Veja a seguir qual das indicações é a mais adequada para o seu perfil de investidor. Não só nesse momento de queda de taxa de juros, o mais recomendado é que o investidor tenha uma carteira bem diversificada, né? A diversificação ajuda ele a atravessar diferentes momentos e contextos da economia, onde alguns investimentos podem compensar outros. Se for, digamos, numa carteira moderada, é importante que a pessoa tenha uma parcela próxima a uns 10% alocado em ativos com baixo risco e alta liquidez, por exemplo, um título do Tesouro Nacional, o Tesouro Selic, por volta de uns 10%, quem sabe, em ações, caso ela tenha um apetite maior a risco, e aquela que tiver um portfólio um pouquinho maior, ela pode acessar algum investimento multimercado e títulos privados de renda fixa, que são cobertos pelo FGC. Para quem tem recursos da ordem de R$50 mil, R$80 mil, não adianta diversificar, ela tem que procurar um bom investimento com uma rentabilidade razoável, de baixo risco, e ficar nele.
Agora, se você tem mais recursos, eu tenho um bom patrimônio, então sim, a diversificação vai servir não só para você reduzir riscos de mercado, essas coisas, mas reduzir riscos de quebra do emitente. Porque as garantias que nós temos no mercado brasileiro vão até R$250 mil, são as garantias dadas pelo Fundo Garantidor de Crédito.